Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tá todo mundo bem em casa. Então, nós vamos começar hoje a nossa quinta videoaula, sexta aula remoto que a gente está tendo, e vamos continuar então falando sobre a Revolução Russa. Nossa aula anterior foi a introdução, né? Foram os antecedentes da Revolução Russa, e hoje então a gente vai falar sobre a Revolução Russa mesmo. Vocês estão vendo que eu tô mudando de ambiente, né? Cada vez eu gravo num lugar. Vocês devem estar passando pela mesma situação que eu em casa, dividindo, fazendo homework, em homeschooling com o pai, com a mãe, com o irmão, com o periquito, com a empregada. Empregada não, empregada da casa, né? Então eu fico procurando os lugares onde eu posso gravar a aula mais silenciosamente, né? De repente vocês podem olhar que tem uma porta aqui atrás. A Helena entra e daí a gente vai ter uma participação especial. Vamos torcer para que isso não aconteça. Bom, então vamos retomar um pouquinho o que a gente estava falando na aula passada. Na aula passada a gente estava falando sobre a introdução da Revolução Russa. Estou mexendo aqui na bancada. Não estou na cama agora, não está balançando. Vamos lembrar. Então, do início do século XIX, final do século XIX, início do século XX, a Rússia era um país extremamente atrasado, por causa da questão de que ainda existia, então, servidão. O Alexandre II, que é o pai do Nicolau II, meu crush, lembra do Nicolau II, esse aí? Ele começou uma reforma industrial e capitalista na Rússia. O Nicolau II vai continuar essa reforma. Isso vai fazer com que muita gente que morava no campo mude para as cidades, então com essa industrialização tardia da Rússia, onde vão surgir então os operários, mas não vai resolver os problemas sociais da Rússia. A gente vai continuar tendo muita desigualdade na Rússia, a gente vai ter ainda muita fome, muita miséria. E o que acontece? Em vez de melhorar, agora a gente tem os camponeses que eram insatisfeitos com a situação deles, e agora a gente também tem os operários que também estão insatisfeitos com a vida que eles têm, que eles estão levando. E isso faz com que surjam vários sentimentos e vários movimentos contra o czarista. E entre esse movimento, a gente vai ter a chegada das ideias socialistas e o surgimento, então, de dois grupos políticos contra o czar, são os mencheviques e os bolcheviques. Lembraram disso? Ok. Em 1905, o pessoal, os operários, resolveram então fazer uma manifestação para mostrar para o governo que estavam descontentes com o governo, e era para ser uma manifestação pacífica, mas o pessoal acabou levando bala, né, levou chumbo, e acabou ficando conhecido então como o Domingo Sangrento. Por causa do Domingo Sangrento, a gente vai ter então duas mudanças no governo do czar. Uma vai ser o surgimento da Duma, que é aquele parlamento xalala, né, que o czar criou para acalmar os ânimos, para dizer, não, é uma monarquia absolutista, existe um parlamento que a gente discute as situações, mas era um parlamento que era basicamente liderado pela nobreza. E o outro é o aparecimento dos sovietes, que são socialistas, que querem então a reforma dentro da União Soviética. Os sovietes, então, são, como eu expliquei para vocês na aula passada, como se fossem associações desses operários, né, de cada cidade tinha um soviete que tinha essas ideias, então, para melhorar a Rússia. Isso em 1905. De 1905 a 1914, as coisas foram sendo mantidas daquele jeito. Digamos assim, as pessoas não estavam satisfeitas com o czar nem com o absolutismo lá na Rússia, mas ele tinha conseguido levar. O que aconteceu em 1914? 1, 2, 3, muito bem. A gente tem a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. O problema da Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial, então agora começou a aula de hoje, né? É que a Rússia não estava preparada para lutar na guerra. Apesar dela ter um exército enorme, né? Ter muita gente, ela não tinha um exército preparado, não tinha armamento suficiente e ainda o armamento que tinha era totalmente obsoleto. Então, eles não eram bem comandados, eles não sabiam lutar direito, eles não sabiam como usar as armas que eles possuíam, e isso fez com que a Rússia então perdesse vários e vários conflitos. Além disso, pessoal, vocês sabem o custo que tem uma guerra. Então, a gente tem custo com armamento, alimentação, e isso era muito oneroso, isso era muito ruim para a Rússia, que já estava passando por um problema, uma crise, antes de entrar na guerra. Então a guerra só fez com que as pessoas percebessem que isso estava cada vez pior, né? Meu caderninho. Estava cada vez pior, estava cada vez mais sério. Então o pessoal começou a se posicionar para que a Rússia saísse da guerra.
E a situação ficou muito, muito pesada, porque o czar ele não queria sair da guerra. Só que ao mesmo tempo começou um monte de movimentos contra o governo na Rússia. O resultado disso foi que em fevereiro de 1917, o Nicolau II não teve mais como resistir no governo e ele vai abdicar do trono. Esse período então é chamado de Revolução de Fevereiro de 1917. Seria a primeira fase da Revolução, quando o czar abdicou do trono porque ele não tinha mais como manter o governo na Rússia. Tudo bem até aí? Tudo bem. Quem assumiu o poder nesse momento? Quem assumiu o poder é a Duma e o Soviete de Petrogrado. E nesse momento o Soviete de Petrogrado era controlado pelos mencheviques. Lembra então, os bolcheviques eram os radicais, os mencheviques eram os mais tranquilos, eram os mais moderados. Eles juntaram o poder, então, ó, Duma eram a monarquia, eram os nobres, os mencheviques eram os moderados, então eles vão fazer um governo de coalizão, que vai ser um governo de transição, eles diziam, para o que vai ser depois do socialismo. Eles não queriam, então, implantar o socialismo de cara, eles queriam fazer uma coisa mais light. Eles fizeram, sim, algumas mudanças, eles instauraram, por exemplo, a carga horária de trabalho para 8 horas diária, né? Isso já é ótimo, uma jornada de trabalho menor. Eles deram liberdades individuais, eles deram liberdade de imprensa, eles anistiaram presos políticos. Isso parecia que estava super bom, só que nem todo mundo ficou satisfeito com isso. Tá? Nem todo mundo quer trabalha, quem que vai ficar descontente? Isso aí, os bolcheviques. Os bolcheviques não queriam uma revolução tranquilinha, eles queriam uma revolução que realmente mudasse a forma de governo que existia na Rússia. E aí, o pessoal dos bolcheviques começou, apoiados por duas pessoinhas, o Trotsky e o Lenin, um movimento para fazer uma segunda revolução, porque eles falavam que a Rússia ainda não tinha saído da Primeira Guerra, tá, gente? E aquilo não estava bom o suficiente para eles. As reformas que o governo dos mencheviques fez não estavam suficiente, a Rússia ainda não tinha saído da guerra, e aí eles criaram um lema baseadas nas teses do Lenin que se chamava Paz, Terra e Pão. Então, paz, porque tem que sair da guerra, né? Terra, porque havia toda essa desigualdade social dentro da Rússia, então eles precisavam fazer uma reforma agrária urgente. E o pão, porque as pessoas estavam passando fome, né? Então, vamos resolver esse problema. E aí, o Trotsky formou um exército paralelo ao exército russo, que estava lutando na guerra, né? Então, vocês podem ver que, inclusive, os próprios militares estavam descontentes com o governo e muitos apoiavam o exército soviético, que foi o exército, a Guarda Vermelha. E em outubro de 1917, então, o Soviete de Petrogrado, liderado pelo Trotsky agora, vai atacar o Palácio de Inverno e vai fazer a Revolução de Outubro de 1917 e vai derrubar o governo dos mencheviques. Aí a gente entra na Revolução Russa mesmo, na mudança, na Revolução Socialista que vai passar a Rússia. Então a gente vai ter agora a instauração de um governo de partido único. Eles vão mudar o nome do partido bolchevique para partido comunista, tá? Os bolcheviques tomam o poder. O Lenin vai ser o comandante principal, porque ele é o presidente então, do partido bolchevique, agora o partido comunista. A Rússia vai se retirar da Primeira Guerra. Olha que legal, né? E aí eles vão assinar o tratado Brest-Litovsk com a Alemanha, vai ceder terras para a Alemanha, vai perder um dinheirão com isso. E começa então a planificação da economia. O que é planificação, né? Então, se a gente pensar plano, é quando tudo fica igual, todo mundo está no mesmo nível. Então, o que eles vão fazer? Eles vão estatizar, transformar tudo para o Estado, que antes pertencia a basicamente propriedade privada. Então, eles vão estatizar as terras, eles vão estatizar bancos, eles vão estatizar... esqueci agora, eu vou colar. As terras, as indústrias por causa dos operários, as indústrias vão passar para mão dos operários, as terras vão ser dadas para os camponeses vão fazer essa redistribuição. Tudo vai ser então passado para o Estado para então ter essa planificação da economia. Os sovietes passam então a controlar realmente o país. E neste momento, que vem a parte triste da história, né? Não tinha como a família... onde é que está a família monárquica, né? Onde é que estão os Romanov? Onde é que está o imperador nesse momento? Bom, durante toda essa fase da Revolução, a família real foi tirada da capital, né? De Moscou e também de Petrogrado. E foram sendo levados para lugares diferentes dentro da Rússia. Eles eram levados para lugares onde eles não podiam ser encontrados. E agora, neste momento, eles estavam lá em Ekaterimburgo, lá longe no noroeste,
não, sudoeste, noroeste, sudeste da Rússia, escondidos, tá? Mas eles estavam vivos, estava todo mundo junto. Só que aí que vem que a história fica meio difícil, né? Dizem que fica cinza, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Dizem que o Lenin falou que não tinha como manter a família real russa viva, porque se o rei, o imperador ficasse vivo, a família dele ficasse viva, tivesse um herdeiro do trono, tem muita gente que ainda era favorável à monarquia, né? Então isso pode ser que influenciasse num novo golpe, numa tentativa de restauração da monarquia. Então nenhuma bandeira da monarquia deveria ficar viva ou livre, né? E isso vai causar, então, o assassinato, o fuzilamento, o assassinato da família real, do czar e dos seus 5 filhos, né? Das 4 meninas e do menino. E da esposa também da imperatriz. E esse ficou um episódio que chocou muito as pessoas, porque ainda existia monarquia na época. A Inglaterra, né, tinha um laço muito grande com a Rússia por causa dos parentescos, e isso até hoje é um choque, é um trauma lá na Rússia. Tem até um textinho para vocês lerem no roteiro dessa semana, como uma atividade para vocês assistirem o filme e fazerem para mim, para nós conversarmos, nosso collaborate dessa semana. Por enquanto, então é isso, gente. Tivemos a Revolução. O que aconteceu? Revolução de Fevereiro, o czar abdicou. Revolução de Novembro, os bolcheviques tiram os mencheviques e vai ser instaurado, então, o começo do socialismo na União Soviética. Aí você acha que acabou a Revolução Russa? Não! Tem mais a próxima aula, tá? Então, beijo, bom fim de semana, boa semana pra vocês, né? Estudem bastante, a gente se encontra no Collaborate e até a próxima semana.